Olá, galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Então, vamos para mais uma aula dessa semana? Pessoal, essa semana a gente vai começar uma unidade nova, a última unidade, né, do segundo bimestre. E eu acho que o que a gente vai falar, apesar de a gente ter falado já várias coisas, tipo povos da América, né, a gente já estava introduzindo, né, Incas, Maias, né, o que acontecia aqui na América antes dos europeus chegarem, né? Mas a gente vai falar agora, antes dos europeus chegarem, a gente vai falar do nosso Brasil, né, gente? Quem vivia aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem, né? Antes da dominação europeia aqui. Bom, apesar de ser sobre o nosso próprio país e apesar de ser sobre um assunto extremamente importante que a gente devia conhecer mais, a sensação que eu tenho nesse mundão, né, toda vez que a gente dá aula, é que as pessoas não conhecem bem sobre o passado indígena, né, no Brasil. Porque ou conhecem, né, a versão do passado indígena no Brasil muito sobre os olhos dos portugueses, né, ou dos outros europeus que passaram por aqui. Então, quase toda a visão que a gente tem de indígena no Brasil antes da chegada dos europeus está muito contaminado por uma visão eurocêntrica, que é aquele termo que eu falei que vocês nunca mais na vida de vocês vão poder esquecer, tá? O que é, de novo, lembrando, eurocentrismo, uma visão eurocêntrica? É quando a visão se passa pelo olhar do europeu, né? Será que é uma visão realmente, né, digna muito mais da realidade, né, muito mais verossímil, muito mais próximo daquilo que era verdade ou possível sobre o Brasil? Ou está muito, né, visto pelo olhar, né, que o europeu tinha do Brasil, né, dos indígenas brasileiros, que provavelmente não era um olhar, né, de igualdade, né, não era um olhar de fascinação em cima dos indígenas, mas normalmente a visão do europeu em cima de outros povos que não sejam a própria Europa tem um olhar de inferioridade. Eles sempre acham que aqueles povos que estavam ali normalmente eram inferiores, mais bárbaros, né? Não civilizados, nada pelo menos comparado aos próprios europeus. Essa visão, gente, ela é muito triste, é uma visão ruim. Por quê? Porque não coloca, né, a noção de igualdade, a noção de civilização, de desenvolvimento, né? De um olhar de empatia sobre os outros povos, né? O que é empatia? O que é um olhar empático? É um olhar, né, que, tipo, vê naquilo lá de igualdade, de assistente, né? Tipo, vamos conversar, vamos entender como é que realmente funciona esses povos. Não, de entendimento, isso que esse olhar não é. O olhar eurocêntrico é um olhar que visa a superioridade europeia, tá? A gente viu esse olhar dentro do Oriente, né? Quando a gente falou do Japão, quando a gente falou da China, quando a gente falou da Índia, a gente viu esse olhar em cima dos maias, dos astecas e dos incas, e a gente vai ver agora esse olhar, querendo ou não, em cima dos povos do Brasil. Por isso, a gente precisa entender e começar a questionar tudo aquilo que a gente conhece sobre indígena. Então, essa aula, né, essas duas aulas que vão ser de videoaula, vão ser sobre isso, né? Vamos começar a colocar e a questionar e pôr em pauta realmente o que a gente sabe realmente dos indígenas. E como é que estão os indígenas hoje no Brasil? Será que a gente tem uma preocupação, né, de manutenção da cultura indígena no Brasil? Será que a gente conhece mesmo qual é essa cultura indígena, né? Ou será que a gente só conhece o indígena, aquele que usa o cocar, que a gente comemora no Dia do Índio, né? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Então, vou apresentar para vocês, né? Como sempre, estejam com a apostilinha de vocês, pessoal, né? Ainda mais que a gente vai falar sobre algumas imagens do livro, a gente vai falar agora dessa unidade 8, né? Por isso acompanhe sempre com a apostila e também com o caderno para anotar questões, né? Que vocês acham interessante, que quiser discutir na aula, né? De quarta-feira e nas próximas aulas, e também de vocês não entenderam nessa aula, né? É sempre bom. Porque, gente, lembra-se que quem vai aprender precisa questionar, né? Só absorver, não vai funcionar para nossa aula de história. Vocês sabem disso, vocês sabem como eu sou. Bom, o tema dessa aula, gente, vai ser sobre povos do Brasil, os nativos brasileiros antes da chegada dos europeus, né? Algumas características. Por que eu vou falar de algumas características?
Gente, porque o Brasil, né, diferente da, de impérios dos astecas ou dos maias ou do incas, o Brasil não teve grandes impérios que promoveram vasta, né, expansão, assim como esses impérios que a gente aprendeu que estavam aqui na América, né, na América Central, na América do Norte e aqui na América do Sul. No Brasil, a gente teve muito mais, né, próximo de povoados que nem existiam na África, né, pequenos povoados ou grupos que até tenha uma proximidade muito grande linguística, ou seja, tenha a base da língua muito parecida, mas povos muito diferentes entre si. Vamos começar a aula falando principalmente, então eu vou chamar atenção para isso. A gente tem que pensar que são algumas características que se observaram no Brasil, né, próximo desses indígenas como todos, mas não, eles são muito diferentes entre si, tá bom? Então é isso que a gente também tem que prestar atenção e saber sobre os indígenas. Bom, nessa primeira página, aqui na página 45, a gente vai acabar trabalhando este mapa. Gente, esse mapa aqui, ele é muito legal, porque ele foi um dos primeiros mapas a serem criados pelos portugueses, logo que eles passaram pelo Brasil, né? Quando eles chegaram aqui, né? Não descobriram, né? Mas chegaram aqui. Esse mapa chama Terra Brasilis, ele foi criado em 1519, ou seja, só 19 anos depois da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui. O que vai acontecer? Esse mapa, se vocês observarem, né, foi apenas um pedacinho do Brasil que foi descoberto, né? Tipo, ainda havia muito de uma costa brasileira para se descobrir, né? Apenas um pedaço. Nele, os portugueses, né, vão retratar aqueles primeiros indígenas que eles tiveram contato. Ou seja, por que todo português achavam que aqui só existiam tupis e guaranis? Porque os grupos de tupi e guarani que se falavam, né, o guarani principalmente, eram de povos indígenas que viviam à margem da costa brasileira, né, no litoral. Hoje em dia, se você pensar, a maior parte dos grupos indígenas, né, que tem uma grande parte de preservação de terra de preservação, né, dadas aos indígenas, estão mais no interior do país, né, muito mais na Amazonas, no Mato Grosso, né, mas falando quando a gente fala da fronteira do Brasil com outras terras, né, com outros países latino-americanos, tá bom? Como é que a gente vai saber o que se passava aqui? Gente, como é que a gente lembra sempre, né? Para vocês lembrarem, para a gente ter história, a gente sempre tem que se questionar como é que a gente ficou sabendo para trazer essas informações até hoje, né? As informações que os pesquisadores, historiadores, arqueólogos, antropólogos, né, descobriram sobre, né, características dos povos nativos brasileiros antes, né, dos portugueses chegarem, muitas vezes se vem através da história oral, né? Porque os povos aqui no Brasil, eles não tinham escrita, eles não tinham um sistema de escrita desenvolvido como a Europa, ou como a África, ou como a Ásia, né? Aqui a gente não tinha uma escrita, assim como os outros povos, incas, maias e astecas, também não tinham uma escrita, né, desenvolvida, mas tinham outras, né, formas de comunicação. Uma dessas comunicação, muito que a gente sabe sobre a cultura indígena, vem do trabalho com a história oral, ou seja, vem passando, são histórias que estão sendo contadas de pai para filho, né? São hereditárias essas histórias que foram captadas pelos pesquisadores. Uma parte também disso é de depoimento de missionários e depoimentos de viajantes lá no começo do século XV, né? Século XV e do XVI, né? Porque descobre em 1500, mas vai descobrir muito daquelas coisas, principalmente por depoimentos, ou seja, já tem tipo mais de 500 anos que se recolheram esses depoimentos de pessoas contando, né? O que são depoimentos missionários? São depoimentos dos padres que passaram pelo Brasil logo que, né, veio a primeira leva de colonização de portugueses. São depoimentos de viajantes, como Hans Staden, que a gente vai falar, né? A gente vai falar bastante do Hans Staden, que é esse alemão que veio conhecer, né, o Brasil naquela época.
em saber mais, né, sobre os povos nativos, a gente também descobre muita coisa através da arqueologia indígena, ou seja, da cultura material, muita coisa que até povos passaram por ali e que mantiveram essa cultura, que são vasos, né, pedras. Então a gente consegue aprender até pré-história no Brasil, né, através dessa cultura material de tipo lanças, arcos, ponta de flechas para caça, né, vasos para captação de água e muito mais, né? É desse jeito que a gente conhece e que a gente vai questionando ao longo do tempo para saber mais informações de como é que esses indígenas viveram no Brasil antes da chegada dos portugueses. Bom, para vocês verem, né, os povos que aqui viviam, né? Essa aqui, por exemplo, é uma imagem criada, né, muito depois. Por exemplo, essa imagem, ela é uma imagem com uma visão eurocêntrica, né, de como que os povos indígenas viviam aqui. Quando a primeira produção, né, a primeira produção escrita no Brasil foi a carta de Pedro Vaz de Caminha. Pedro Vaz de Caminha era um dos viajantes que vieram com Pedro Álvares Cabral para o Brasil, e que o Pero Vaz de Caminha era escrivão, então ele escreveu sobre o Brasil que ele encontrou quando, né, os portugueses chegaram aqui e mandou uma carta para o rei para dizer de como que era a terra aqui. Tenho certeza que vocês já ouviram falar no Pero Vaz de Caminha, né, e sobre essa carta. Então, baseado nas cartas, né, que o Pero Vaz de Caminha fez e outros de Padre Anchieta, que é o primeiro padre que realizou missa no Brasil, eles produziram imagens assim de como seria, né, o que eles imaginam como os indígenas viviam, né? Uma coisa que chama a atenção logo que os portugueses chegam no Brasil é a capacidade dos indígenas de andarem nus, né? Que eles falam as suas vergonhas de fora. Mas, gente, vocês têm que compreender que noção de vergonha do corpo é uma noção europeia, tá? Os indígenas, né, os povos que aqui viviam, né, não tinham essa noção de que seria vergonha do corpo, né? Os homens e as mulheres não tinham esse olhar sobre o corpo, sobre o corpo, de que a gente devia esconder o nosso corpo, né? Porque eles não precisavam disso, eles não tinham essa noção bíblica, né, de vergonha. Então, o que acontece? Esses povos aqui no Brasil, eles vão ser bem diferentes dos incas, dos astecas, dos maias, mas eles também vão ser bem diferentes entre si, né? Vão ser milhares de povoados no Brasil, tá? Que são Yanomamis, Guaranis, e por aí vai. Por isso que, né, eu te falei, eles são um povo sem escrita, mas é um povo muito oral, que conta a sua própria história. O que acontece? Existem, né, os povos que aqui viviam, que a gente vai falar um pouquinho, e existe realmente uma pré-história no Brasil, né? Aqui foi descoberto várias regiões do Brasil de existência dos primeiros homens, das primeiras, né, fósseis que a gente encontrou no Brasil, foram encontrados no Mato Grosso, no Piauí, em Minas Gerais, em Goiás e em São Paulo. Fósseis de que tem até 12 mil anos, né? Em 1000 anos antes de Cristo, já todo o território brasileiro já tinha todo tipo de ocupação, né? Como que a gente sabe disso, né? Por exemplo, a gente sabe disso porque foi encontrada uma ossada aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, no ano passado, que é a Lucy. A Lucy, né, ela foi encontrada no Brasil, que é o povo, né, mais antigo do Brasil, e que estava no museu, que infelizmente queimou no Rio de Janeiro, que era o Museu Nacional, né? E que se perdeu, né, infelizmente, mas uma ossada que já tinha 12 mil anos. Olha que doida, coisa doida, né? O que as pessoas, né, por tudo isso que, né, quando os portugueses aqui chegaram, né, por um mapeamento, e um mapeamento, né, da onde mais ou menos tinha essa população que, né, ocupava o Brasil, estima-se que antes dos portugueses chegarem no Brasil, já existia 3 milhões de pessoas e 3 mil línguas diferentes. Por isso que eu falei, a gente se aproxima muito do que a gente aprendeu na África, né? Então não dá para falar que o indígena brasileiro. A gente tem que falar os indígenas brasileiros. Mas tia, faz diferença falar os indígenas? Faz, gente. Sabe por quê? Porque
Não é um povo de indígena no Brasil, são vários. Existia 3.000 línguas diferentes no Brasil. Olha isso. Imagina, esses povos, muitas vezes, eles não se entendiam, mas eles faziam parte desse território que estava aqui no Brasil antes, né? Então, a gente tem que falar que é um mosaico cultural também, né? O Brasil também é um mosaico cultural, assim como a África, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Como que a gente consegue entender mais ou menos sobre as características próximas aqui no Brasil, que conseguiu, né, criar-se uma característica? Foi através principalmente das línguas. Por exemplo, a maior parte do território brasileiro, né, pelo mapeamento, vinha do Tupi, que é o Tupi-Guarani, e do G, que eu já vou falar para vocês, né? Esse tipo linguístico foi o primeiro realmente que eu falei para vocês que os portugueses vão entrar em contato porque a maior parte deles vivia no litoral do país, né? E apesar de ter uma base, uma raiz linguística do Tupi e do G, eram as mesmas línguas? Nem sempre, pessoal. É o que eu falo. Como é que nem a gente ter a mesma raiz do latim, né? O português, o italiano, o francês e o espanhol, eles todos vêm do latim. Por isso que eles são poucos parecidos. Eles são a mesma língua? Não, mas eles têm uma proximidade, né? Eles se lembram, né? Uma língua lembra a outra. É a mesma coisa com o Tupi-Guarani e com o G. Esses povos, eles falavam a mesma língua? Não necessariamente, mas eles lembravam entre si porque eles tinham a raiz linguística no Tupi, que é o Tupi-Guarani, e no G, tá? Quem que é a maior parte dos povos que a gente vai saber mais sobre a cultura hoje, principalmente no passado? Vão ser os tupinambás, os tupiniquim e os potiguaras. Tupiniquim até acabou se tornando uma palavra, né, de xingamento, ou para falar sobre o brasileiro, esse tupiniquim, né? O que é? Três grupos indígenas que existiam no Brasil, eles vão ficar muito mais famosos, a gente vai acabar sabendo muito sobre eles, porque a maior parte deles é que vivia em contato no litoral. Então, eles vão ter, por muito tempo, mais contato com os portugueses. Para vocês terem noção, o que tiveram menos contato com os portugueses são os povos que têm uma cultura mais preservada, como os que ficam aqui, né, eu falei, nas fronteiras com os outros países na América Latina. Tem povos até hoje, gente, que eles mal têm contato, né, com os brasileiros. Por quê? Porque são povos muito fechados, né? E a gente tem que ter o respeito por esses povos no Brasil, né? Esses povos que estão naquela terra, né, eles fazem uma dominação da terra há milhares de anos. Então a gente tem que ter sim o respeito, conhecer esse povo, até fazer uma integração, né? Mas tem que ter muito respeito sobre aqueles que viviam no Brasil, tá? Sobre a língua que eu tô falando para vocês, é esse aqui, ó. Olha que apareceu até Maurício de Souza aqui, gente. Ó, esse mapa aqui, ó, o da esquerda, vai mostrar para vocês por região aonde que ficava a maior parte das línguas, né? Olha aqui que eu falei para vocês, a maior parte, né, da costa litorânea é do Tupi-Guarani, né? Por isso que a gente vai ter muito mais contato, vai saber muito mais sobre o Tupi-Guarani. A maior parte do território vai ter raiz linguística, ou seja, vão se parecer muito por línguas do G, né, que é o maior grupo, né, que se expandiu. Tem do Caribe, tem o Aruaque, que é esse aqui, ó, em azuis, que também se espalharam bastante. Tem o do Cariri, essa palavra até, né, tem muito a ver com o sertão do Nordeste, tá? Por isso que é o Cariri, a gente fala, com base na língua do Cariri. O tucano, que fica aqui nessa parte vermelha, que também é pequenininha. O charrua, que é essa língua nativa que tem, que é muito parecida, né, com os povos que, né, também que vão ser do Uruguai. E aqui, bem no central aqui, que são outros grupos, né? E que são os grupos que têm a língua mais preservada ainda, né? E que a gente estuda até hoje. Olha para vocês verem, apesar dessa diferenciação que tem aqui bastante, olha quantos grupos, quantas línguas diferentes não tem no Brasil, tá vendo? Guarani, Guarani, Guarani. Olha, Pataxó,
Cambuia, Potiguar, até que fica no Espírito Santo. Por isso que a gente dá o nome, né, a quem mora no Rio Grande, no Espírito Santo de Potiguar, né? São vários povos, né? O Parque do Xingu, que é um parque de preservação bem grande, é um dos maiores parques de preservação do Brasil, né? Então, tá vendo a diferença entre vários povos que existem no Brasil? Então, não tem como a gente falar, é o que eu falei, não tem como a gente falar exatamente, nossa, o índio brasileiro. Não existe o índio brasileiro, existem os indígenas brasileiros, né? Existe essa variação de povos muito grandes no Brasil. Será que vocês sabiam sobre isso, né? A gente nunca fala tanto sobre isso, o que é um grande problema aqui, né? Porque a gente acaba não aprendendo, né? E a gente acaba achando que todos os indígenas no Brasil, todos os povos indígenas no Brasil, eles vão ser culturalmente iguais, eles vão ter as mesmas culturas. Mas é aí que a gente vai ver que tem muita diferença e os portugueses, quando aqui chegaram, vão perceber também. Bom, algumas características que são até parecidas, né, que os antropólogos e que também historiadores encontraram ao longo, né, de estudos por todo o território brasileiro. Tem algumas coisas que elas são parecidas, né? Mas, como eu falei, muito mais por causa do território do que exatamente por causa da cultura entre eles. Muitos desses grupos, eles eram nômades. Lembrando o que era nômade? Será que vocês lembram que era nômade do ano passado? Eles eram muito nômades porque eles não tinham ainda o costume de fazer a agricultura. Então, o que acontece? Como eles não tinham a cultura de plantar, né? Eles tinham que mudar, por isso que eles são nômades, eles viviam mudando, são povos que viviam mudando, buscando alimentos, né? Então, por isso que muitos deles eram caçadores e coletores, né? Eles colhiam as frutas, né? Caçavam ali e quando já não desse mais, né, aquela conta, eles iam para outro lugar. Né? Essa imagem do Rugendas, o Rugendas é esse pintor que ele é austríaco, ele veio para o Brasil, né? Lá, logo que o Dom João VI veio para o Brasil, lá em 1800 e pouco, e ele entrou também, ele conversava com vários povos que ficavam nas grandes cidades, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, quando ele passeou, só que ele também fez excursões de ir adentrar mais ao centro, né, do país, sendo que não tinha, né, mesmo assim a gente não conhecia muito bem o centro do país, e quando ele foi, ele entrou em contato com a população. Mas se vocês forem ver, né, o Rugenda, eles vai pintar, né, de acordo com o que ele achava que era o indígena e de acordo também um pouco mais sobre aquilo de como ele imagina o selvagem, né, como ele imagina que as pessoas são os verdadeiros selvagens, que elas vivem nas florestas, né, de que elas são muito mais, elas estão muito mais adentradas ao que seria o animal. Quais principais alimentos que observou-se, né, em estudos no Brasil que os nômades consumiam? Muito mel, né? Porque a mel é fácil. Encontrou uma abelha, né, uma colmeia, puxava o mel. Ovos de tartaruga, principalmente no litoral, né, brasileiro, porque ovos de tartaruga era bem comum, eles já sabiam onde achar, né? Época que as tartarugas, né, deixavam os ovos lá, e formigas. Isso mesmo, gente, formigas. Tanto que formiga até hoje é um prato muito comum, né? Bem típico de certas regiões no Brasil. Eu nunca comi. E vocês já comeram? Mas eu morro de vontade, que dizem que é super nutritivo, né? Qual que é a tecnologia que eles usavam, que muito provavelmente vocês já ouviram falar? Uso de ossos para as ferramentas, né? E couro para as roupas. Não acho que tudo, né, usava. Aqui também fazia frio, né? Aqui também era necessário produzir um pouco de sapatos, as coisas, para poder entrar na mata de alguns lugares. Então, era comum usar os couros para poder fabricar roupa aqui no Brasil já. Normalmente, logo no começo, percebia-se que mulheres muitas vezes eram coletoras de frutos vegetais e elas que preparavam principalmente, né, os alimentos quando os homens traziam da caça. Isso acontece né, em todo o Brasil? Não, porque em várias tribos percebe-se que são as mulheres que caçam principalmente também. Então não é só mulheres que preparam a comida e, né,
e homens que caçam, viu, gente? Quando há certos grupos já encontrados no Brasil na mesma época que esses nômades, que são grupos sedentários, que plantavam já plantavam milho, feijão, a mandioca, a abóbora, né? Por isso que muitos desses alimentos que a gente come no Brasil hoje vêm principalmente da cultura indígena. São produtos que já se plantavam no Brasil quando os portugueses chegaram, eles perceberam, aprenderam com os indígenas, né, do que né, quais eram os tipos de alimentos que aqui já se produzia, que já se comia e que eles não precisavam trazer da Europa, né? Então, esses grupos que produziam agricultura eram grupos menores, mas já existiam esses grupos principalmente no litoral da costa e lá mais ao norte, tá bom? O que acontece? Os líderes, né, das tribos, as organizações sociais, né, entre a maior parte dos povos indígenas no Brasil, se dava muito parecido como dos astecas, dos maias, ou até mesmo lá da Europa, né, há muito tempo atrás, que eram os mais velhos, né? Por quê? Porque a gente sempre acha que os mais velhos são os mais sábios, né? Já tem tempo de experiência de vida, já plantou, já colheu, né? Já teve filhos. Todo esse tempo de experiência acaba dando ao sábio, né, como uma maneira de ensinar os mais novos, né? E também, muitas vezes, eram os mais valentes, porque eles já sabiam, né, como se portar diante de conflitos internos, de guerras, de invasões, né, de fomes, né, de problemas climáticos. Então, a maior parte desses indígenas, eles tinham características em comum, mas lembrando-se, eles são povos bem distintos. Vamos falar um pouquinho mais, né, da alimentação, né, na natureza. Bom, os indígenas até hoje têm uma ideia muito interessante, né, que é de preservação da natureza, né? Eles não exploram a natureza, ou eles não consomem a natureza, ou excesso demais, né? Eles têm uma noção de conservação dentro da natureza que é muito forte, né, de que eles precisam dela, que eles tiram o alimento e dela que eles têm que preservar. A base da alimentação no Brasil, principalmente do território mais interno do Brasil, quando a gente faz fronteira com outros países na América, a base é muito forte do milho, tá? O milho, ele crescia, por isso que o milho tá entre os povos indígenas do Brasil. O milho vai ser muito consumido pelos incas, o milho vão ser consumido pelos astecas e vão ser consumido pelos maias. A mandioca é a mesma coisa. Já a mandioca conseguia se achar quase em todo o território no Brasil. Foi uma planta que, tipo, por causa muito da energia que ela dá, a mandioca, ela foi muito consumida. Aí tinha o amendoim, fruta, mamão, abacaxi, goiaba, caju, maracujá, jabuticaba, frutas que muitas vezes vocês conhecem, né? Então, que já eram bem consumidas. Por isso que eu falei, é uma alimentação e uma base da medicina muito próxima da natureza, tá, gente? Então, deixa eu mostrar para vocês alguma coisa. Por sinal, a medicina, né, se baseava muito, dos japoneses se baseavam não só na cura, pensando sempre, né, com os seres superiores, mas também a medicina indígena, ela é muito interessante, porque ela usa as plantas que são tipicamente brasileiras para poder curar males que aqui, né, usam muito, como corte, né, como infecções, né, dor muscular, tudo mais, né? O que eu queria mostrar para vocês, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui para vocês, cadê? Vou mostrar também na próxima aula, gente, né, sobre a medicina no Brasil. Vou acabar mostrando, acho que mais na próxima aula que eu vou querer. E aí eu tenho um desafio para vocês. Façam no papel, né, façam no papel a imagem de como é que vocês imaginam que são os indígenas no Brasil. Ainda mais que eu falei tudo, como é que vocês acham que a gente vivia, né? Como é que os indígenas viviam no Brasil? Desenhem no papel, façam um desenho bem legal, assim, de como é que vocês acham que eram os indígenas e como tudo aquilo que vocês já aprenderam sobre os indígenas, eu vou querer, né, o
que vocês façam coisa para a gente apresentar amanhã na aula, né? Quando vocês pensam em indígenas, como é que vocês imaginam que são os indígenas? Então, façam objeto que os indígenas, desenhem objetos que os indígenas provavelmente usariam, né? Onde que eles moram, e a gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima aula. Tá bom, pessoal? Bom, vou me despedir aqui de vocês, né? E até a próxima aula, gente. Tchauzinho!